Bom, pessoal, estou de volta para trazer duas indicações de livro para vocês, fazendo uma pequena resenha, um comentário, para que de certa forma vocês possam entender um pouco, né, do que alguns livros comentam, trazem, porque ninguém compra livro fechado, né, na verdade, muito mais por indicação, muito mais também por exploração daquilo que se quer estudar, tá certo? Daquilo que se quer aprender, conhecer. Então é muito importante. Eu quero trazer um livro que eu sempre tenho mostrado aqui, esse livro, né? E é o livro do Kevin Van Hooser, né? O Kevin Van Hooser, Quadros de uma Exposição Teológica. O Kevin Van Hooser, eu conheci ele através de um livro de hermenêutica dele, né? E se eu não me engano, ano atrasado ele esteve no Congresso Vida Nova, né? No Congresso Vida Nova, ano atrasado, não sei se está com 2 ou 3 anos. E o Kevin Van Hooser é um teólogo vivo hoje, né? E ele bem atual nessas questões, e um cara que tem um zelo pelas escrituras, pela interpretação das escrituras. E ele é um dramaturgo também, né? É um cara que ele trabalha nessa área, tá certo? Gosta das artes, e ele vai trazer essa questão, ele vai reabilitar essa ligação tênue da teologia com a adoração, né? A teologia com a adoração, com a missão da igreja e o discipulado, né? Então ele vai fazer ele vai correr nessa tríade, né? Que há de um fio condutor: adoração, missão e discipulado, né? Então mostrando quadros de uma exposição teológica é como se ele tivesse, né, nos apresentando essas temáticas de uma forma, trazendo uma ligação de uma forma inteligível, né? O Kevin Van Hooser é um cara que trabalha nessa questão, né, do entendimento de uma teologia contemporânea, né, de uma teologia bem atual. Então é um livro que eu indico. Ele tem um livro, O Drama da Doutrina, né? Não é o Drama das Escrituras, né? Ele tem 2 livros. Confesso a vocês ainda que eu não li totalmente o livro, né? Mas é um autor que eu quero conhecer. Ele e o Craig Keener, que é um teólogo pentecostal, também está na agulha para fazer a leitura, né? Tá certo? Então, meus irmãos, eu queria que vocês apresentar o Kevin Van Hooser, né? Muito interessante o livro, tá? Da editora Monergismo, o lançamento desse livro, tá certo? E eu vou acabar ficando para mim. Eu vou acabar lendo, né? Vou acabar lendo, porque é uma tentação, sabe, meus irmãos? Mas fica a dica. O outro livro é a Patrística. É Patrística, tá certo? Esse livro foi lançado em 1994 com o título Doutrinas Centrais da Fé Cristã, né? Esse livro já não é um livro assim devocional, né? Porque até fica assim pensando, né? Devocional, a gente, né? Eu sempre gosto de ler um livro que ele me traga conhecimento, né? Seja ele devocional, seja ele teológico, seja ele filosófico, né? E a Patrística é um livro de referências, né? Um livro de conhecimento, de doutrina, tá? Como eu apresentei os livros de teologia sistemática agora há pouco, tá certo? A Patrística, ele vai tratar, é um livro que já está há mais de 20 anos no mercado, né? Então, é do John Kelly, né? JND Kelly, ou Kelly. Então, é um livro que eu indico para os estudantes, né, que gostam de teologia, para conhecer os princípios do dogma, da fé cristã. Então, alguns professores e professoras do nosso grupo podem até fazer um comentário desse livro, se já leram, mas se já ouviram falar. Mas é um livro muito interessante. Ele fala no começo da patrística, né? Aí ele trata da questão do judaísmo, que é a nossa raiz a partir da nossa raiz teológica, né? Fala das tendências religiosas do período greco-romano. Aí vem os gregos, né? Os greco-romanos, do Império Romano, né? Depois do greco-romano, o neoplatonismo. Aí ele fala da tradição das escrituras,
Irineu, Tertuliano, um dos pais da igreja, né? Aí depois ele começa com as escrituras propriamente ditas, o Antigo e Novo Testamento. A questão da canonicidade também, algo muito importante. As tipologias e alegorias que são usadas nas escrituras. Aí na segunda parte do livro, essa foi a primeira. A segunda é a teologia pré-nicena, né? O Concílio de Nicéia, que ele vai falar de Deus Criador, da fé, os pais apostólicos, né? Aí dos apologistas, né? A questão da Trindade, né? E o trinitarismo do terceiro século, né? Então, essa questão da Trindade, essa discussão foi muito interessante nesse período, tá certo? Aí ele vai falar de Hipólito, Tertuliano e tal. Aí o capítulo 6, os primórdios da Cristologia, né? Falando sobre a questão do Cristo, né? Da Cristologia, algo muito debatido nesse período, né? Nesses séculos. Depois vem o Homem e a Redenção, né? Vem tratando a partir dos apologistas, né? Ok? A questão da eclesiologia da igreja, a discussão do batismo, a discussão dos termos, dos sacramentos, né? Tá certo? Imersão, aspersão, a questão da ceia, que é algo muito interessante também, né, nesse processo. Aí ele começa a terceira parte falando da crise nicena, né? A teologia nicéia, o ensino de Ário, né? O arianismo, né? Que negou a divindade do Cristo, né? Aí ele retoma essa questão da Trindade, né? Falando a cristologia também, né? Do período niceno. Então, a primeira parte é mais que a gente vem entender. A segunda já entra mesmo nesse processo mesmo de Nicéia a Calcedônia, né? Do concílio de Nicéia a Calcedônia, mostrando essa linha, né? Nesse vácuo, desse intervalo aí, essas discussões, entendeu? Humanidade, divindade, trindade, três pessoas, entendeu? Toda essa discussão interessantíssima para quem dá aula, né? Dá aula na escola bíblica, você que gosta de estudar a Bíblia, isso aqui é fundamental, entendeu? Isso aqui tem coisa que na teologia sistemática, a teologia sistemática, porque ela é mais, ela vai levar você mais para textos bíblicos, né? Para fundamentar aquilo que se defende. Aqui você vai ver a história, né? Então, a história de como se desenrolou e a partir também da perspectiva bíblica, tá certo? Então, é muito importante esse livro, essa leitura desse livro, tá certo? Muito importante para você que leva a sério as escrituras, que precisa conhecer a história da teologia, e aqui a história da teologia, né? Certo? Então é muito importante falar a Cristo e sua obra, a questão soteriológica, o corpo místico de Cristo, né? E algumas heresias e também pontos fundamentais, tá certo? Fala da questão do batismo, a questão dos sacramentos dentro desse processo credo niceno e credo da Calcedônia, né? Ok? Aí a escatologia, né? Então segue-se esse mesmo roteiro, né? Da teologia Deus, Cristo, o homem, redenção e tal, mas numa pegada mais consistencial no sentido da historicidade bíblica, né? Da narrativa teológica, né? Ok? Então é muito importante esse livro, né, como fundamentador dos princípios da fé cristã. Como isso se desenrolou, como isso fez com que chegasse onde está, tá certo? Então, para termos hoje o que nós temos, foi necessário um grande processo, um grande período, né, de discussão, de processo, de debates, tá certo? De entregas e enfim. Então o negócio não foi fácil não. O negócio foi árduo, tá certo? Então fica a indicação desse livro, a Patrística, tá certo? Um livro de umas quase 390 páginas, mas um livro de muita consistência, tá bom? Indico para vocês, leitura referência. Tá bom? Abraço. Deus abençoe a todos e se cuidem.